Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Senhor Jesus te abençoe, ilumine a sua vida e prospere a sua casa e a sua família. Nós estamos nesta fé. Propósito de fé dos 52 dias para a restauração da vida de todo aquele que crê. Manifesta a fé. Coloque ela em prática. Venha. Se você está atrasado, se você não entrou nesse propósito, lança o teu espírito. Lança a tua fé. Deixa o teu espírito ser dominado por essa fé. Deus quer fazer na tua vida uma restauração total. Ele pode. Os muros de Jerusalém ficaram em ruínas por 120 anos, mas em 52 dias foram completamente restaurados por Neemias, um homem que tinha uma outra fé, um outro espírito, uma outra visão. Deus quer fazer. Você que está nesse espírito, nessa fé, permaneça firme. Deus é conosco, estamos vivendo milagres e continuaremos a viver. Todos os dias clamando. Hoje temos a reunião das 7 unções, mas com um clamor do propósito de fé, às 9, 15, 19 e 30. Todos os dias, amanhã também e sábado também, do meio-dia a 1. Eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, domingo, às 9, com a reunião das primícias, para os comprometidos com Deus e, claro, o clamor do propósito de fé dos 52 dias. Olha aqui, no Salmo 37 diz assim no 21, os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade, porque tem para ele e tem para dar. Aqueles que o Senhor abençoa, receberão a terra por herança. Quem é abençoado pelo Senhor faz a diferença. A vida da pessoa é totalmente diferente dos demais. Mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. Quem recebe a bênção, recebe a terra de herança. Mas quem tem o Senhor e que é abençoado, recebe a terra de herança. Mas quem não tem, que é amaldiçoado, é eliminado. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Aquela pessoa, ela se estabelece. Para onde ela caminha, o Senhor firma. A vida dela só caminha para a vitória. Ainda que tropece, não cairá. Pois o Senhor o toma pela mão. Olha o que Davi disse. Eu já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. Sabe, eu já fui moço, agora eu estou velho. Mas em toda a minha vida, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Nem seus filhos. Nem os seus filhos mendigar. Eu nunca vi um justo desamparado, nem os seus filhos mendigar o pão. Nunca vi. Porque Deus não desampara um justo. Nem os seus descendentes. Por intermédio da fé da pessoa, os seus descendentes são abençoados. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Pode esperar no Senhor. Ele vai te abençoar. E você vai ver a derrota do ímpio, a derrota dos inimigos. Vi um homem ímpio e cruel, florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e nada mais existia. Embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado.
Por isso que você não pode ficar olhando para a vida do ímpio. Para a vida de uma pessoa. Talvez você está aí, não sei, e tem mania de fazer isso. Qualquer coisa, está olhando para a vida alheia e de gente que não teme a Deus e dizendo, mas está indo. Olha lá, mas peraí, ele não tem Deus e está indo também. Ele não tem Deus. Não vai a lugar nenhum, não crê, está indo. Então, o Davi também está dizendo que ele, uma época da vida dele, ele também fez isso. Ele olhou. Mas logo, já tinha desaparecido. Já tinha desaparecido, porque não permanece. Só permanece quem é de Deus. Escuta, minha gente, em nome de Jesus. Você precisa adquirir essa visão, dada pelo Espírito Santo. Essa história de que você olha, mas o mundo está seguindo, o mundo jaz no maligno. Mas eu conheço uma pessoa que não tem Deus e está seguindo. Peraí, se essa pessoa morrer hoje, você acha que ela vai para o céu? Escuta, quantos anos você acha que uma pessoa vive aqui nessa terra? 80 com qualidade? Você acha que dá para viver até os 80 com qualidade? Não sei. Tem gente que com 70 e pouco já está capengando. Tudo bem com tantas vitaminas e uma mudança de estilo de vida e não sei o que. Pode até ser que a pessoa faça esporte, está legal e tal, e chega bem aos 80. E se ela viver até os 100, ela não tem a mesma vitalidade, não. Então, às vezes a pessoa olha a vida apenas nesse espacinho de tempo curto. E a eternidade? E a eternidade? Então, você tem que parar e pensar o seguinte. Às vezes uma pessoa aparentemente até está seguindo. Mas se o diabo tragar a alma dela hoje, se ela morrer hoje, ela vai para o inferno. Eu não estou falando uma coisa que eu não possa provar, está na Bíblia. Está na Bíblia. E crendo a pessoa sim ou não. Se você disser assim, eu não creio no diabo, ele vai ficar mais feliz ainda. Porque assim ele pode trabalhar ainda mais na tua vida. Eu não creio no inferno. Ele vai ficar mais feliz ainda. Porque assim ele pode te levar para lá, assim, na maior tranquilidade. Sem fazer muita força. Você crendo ou não no diabo, no inferno, existe capeta, existem os demônios que matam, roubam e destroem. Entendeu? E se uma pessoa não estiver segura no Senhor, ela será destruída. E não é porque ela está caminhando hoje bem, que ela vai continuar amanhã. Então pare de olhar para a vida de pessoas que não buscam a Deus e achar que isso é um exemplo para você, ou de desejar a vida do ímpio. Não faça isso com a tua vida. O próprio salmista disse, eu vi, parecia uma árvore frondosa, maravilhosa, estava bem melhor do que eu, mas logo eu procurei e não achei mais. Já era! Por quê? Porque só tem vitória e só permanece quem é justo, quem anda com Deus. Acabei de ler, ele firma os passos de um homem bom. O justo, ele não desampara, nem a sua descendência. Mas quem não teme a Deus, pode até ir por um tempo, mas não vai permanecer. Não vai, não. É um engano. Isso é uma ideia maligna, é um pensamento colocado pelo mal. Olha aqui, em Salmos 55, 22. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Você tem preocupações? Você tem aflições? Você tem momentos que não está vivendo um momento que não está sendo nada fácil? Pega tudo isso e põe na mão do Senhor. A Bíblia está dizendo que Ele vai te sustentar. Ele nunca vai permitir que um justo venha a cair. Mas um ímpio? O ímpio, Deus não tem compromisso com ele. Deus não tem compromisso com uma pessoa que para, que desvia, que não teme a Ele, que não o invoca. Mas aquele que o busca, pode colocar as preocupações nele, que Ele vai te sustentar, Ele vai te erguer. Ele vai firmar os seus passos, Ele vai cuidar de você. Fui moço e agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado.
Nem a sua descendência mendigar o pão. Não tem como. Do justo Deus cuida. Do justo Deus cuida. Mas de uma pessoa que é ímpia, que não teme a Ele, que é desviada, a Bíblia diz que aquele que abandona o Senhor, o nome da pessoa é escrito na areia. Entendeu? É apagado. O Senhor não tem compromisso com uma pessoa que não o invoca, que não teme a Ele. Ele não tem. Você quer ser cuidado, quer ser zelado, quer uma vida de abundância, de prosperidade, de sucesso, de conquistas, uma vida com a mão de Deus sobre você. Você quer uma vida abençoada? Você precisa temer a Deus. Estar seguro nele, pegar as preocupações, colocar nele, obedecer, dar ouvidos a ele, praticar uma fé viva. Entendeu? Então, ao invés de você pensar em desistir, parar, falar que as coisas não andam para você, ficar olhando para a vida dos outros, para a vida do ímpio, para a vida do vizinho, para a vida de um colega, para a vida de alguém que não teme a Deus, olhando para os artistas e desejando ter a vida daquela pessoa. Busca a Deus, que Deus vai dar uma vida abençoada para você. Ele vai fazer da tua vida uma vida abençoada. Você não pode aceitar ter dentro da tua cabeça, do teu coração, o desejo de ser outra pessoa, de ter uma outra vida, a vida de uma outra pessoa. Você não pode aceitar esse desejo eu queria ter a vida de uma outra pessoa. Você tem que amar a tua vida, amar você. O salmista disse, sabe, eu olhei para a vida de um homem. Eu olhei para ele. E ele era grande, era como uma árvore frondosa, era tudo muito incrível. Mas logo eu procurei e não estava lá mais. Porque ele não temia o Senhor. Mas aquele que teme ao Senhor vive uma vida plena aqui e ainda a convicção, a certeza de que vai morar com o Senhor Jesus. Então, em nome de Jesus, para de olhar para a direita, para a esquerda, de retroceder. Para de ficar falando coisas que não edificam, que não constroem. Vigia com seus lábios. Preste atenção no que você está pensando, no que o diabo está colocando no teu coração. Não deixe o mal dominar você, te levar para a direção oposta que Deus tem para você. Faça o que a Bíblia está dizendo, entrega suas preocupações ao Senhor, Ele te susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Aprenda a andar com Deus. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Aprenda a andar com Deus, a confiar em Deus. Você tem que olhar para Deus e não para problemas e não para a vida dos outros. Para ouvir a Deus e não o que as pessoas acham, a opinião do fulano, opiniões e opiniões. Você precisa dar crédito ao que Deus fala. Talvez você dê crédito ao que tantas pessoas falam, mas não dá crédito a Deus. Dê crédito à palavra de Deus. Decida ter uma vida com Deus. Olha para Deus e não para a vida do ímpio e não para as coisas desse mundo. Fala com Deus e não, a minha vida não vai, minha vida não prospera, não aguento mais, minha vida é uma droga. Eu não queria essa vida. Bom, você não tem que aceitar coisas ruins, mas não tem que querer a vida de uma outra pessoa. Você tem que buscar de Deus para que Ele transforme a sua vida. E Deus pode fazer de você uma pessoa plena e realizada. Mas é andando com Ele de verdade. Não dizendo, mas eu já busquei, eu já fui lá. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Quando você realmente buscar a Deus de verdade, se entregar a Ele, manifestando uma fé viva, Ele vai poder operar na sua vida uma transformação. Enquanto você falar asneiras, olhar para lá e para cá, é a prova de que você ainda não está sendo guiado pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo. E você precisa aprender a ser dirigido, dirigida pelo Espírito Santo de Deus.
Aí sim você vai ver o poder de Deus. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para orarmos. Seu Zenildo, como que era a sua vida e a vida da sua família antes de chegar no Ministério Mudança de Vida e viver essa fé? A gente tem vindo do ministério que tem passado os ensinamentos completamente diferentes dos ensinamentos que a gente aprendeu aqui, né? Chegamos aqui nessa cidade há 1 ano e meio, mais ou menos, né? Chegamos aqui com apenas, vamos supor, de 250 a 300 reais no bolso, né? Para encarar essa cidade imensa. E cheguemos a ponto de passar muitas necessidades, sabe? Né? A gente não conseguia alugar casa porque, além do dinheiro ser pouco, as pessoas não confiavam, né? E a gente não tinha mais para fazer depósito. Nós chegamos a passar semanas, né? Praticamente quase sem o que comer, né? A nossa vida em si estava toda desmantelada, né? E logo passamos a assistindo a televisão pela madrugada e assistindo o programa Mudança de Vida. Assistindo um programa, né? E Deus, acho que colocou, né, esse programa em nossa casa e através desse programa viemos bater aqui nessas portas, né? É importante ressaltar que o senhor dizia para mim, como o senhor mesmo disse, chegou em São Paulo com 250 reais no bolso. Mas lembrando que antes o senhor dizia que era um microempresário, ou seja, vivia bem na vida financeira, não é isso? Sim, tá. Antes a gente, vamos dizer assim, que nós tínhamos uma vida estabilizada, né? Carro, casa, moto, né? E chegamos aqui sem nada, né? No fundo do poço. No fundo do poço, sem perspectiva de vida, né? E esse ministério que a gente estava não tinha esses ensinamentos que tem aqui, e a palavra prosperidade mesmo, para nós praticamente não tinha, né? Era derrota, pura derrota. Tinha hora que dava a impressão assim que ele estava profetizando derrota na nossa vida, né? Mas graças a Deus, Deus é maior, Deus é mais em nossa vida. Até fomos orientados a até desfazer, a parar com as atividades que a gente fazia. Parar de trabalhar. Parar de trabalhar, né? A moça parar de estudar, não foi isso? Foi até orientada, para que estudar? Porque a letra mata, você vai ficar estudando para quê? Sendo que a letra mata, né? Era isso que ensinavam. Era praticamente isso, né? E ela toda desmotivada, né? Não conseguia mais estudar, não conseguia se concentrar em sala de aula e assim por diante, né? Veja bem, né? A gente era ensinado assim, dessa maneira, né? Que se a gente não seguisse aquelas regras, aqueles costumes, aquela religiosidade, né? A gente ia ser derrotado, né? Corríamos o risco até de chegar aqui em São Paulo e ir para debaixo da ponte, para debaixo do viaduto e mendigar. Era isso que eles falavam para o senhor? Isso, né, que era comentado com a gente, que poderia acontecer. E que a gente também não poderia estar desligando desse ministério, porque se a gente se desligasse até sem a bênção deles, né, a nossa vida ia ser amaldiçoada. Em ministério algum a gente ia conseguir, né, se estabilizar e a gente ia conseguir se prosperar em qualquer outro ministério que a gente fosse, né? Só que é prova disso que não é bem assim, né? Já estamos aqui em abril agora, fez 1 ano, né? Ou seja, vai para 1 ano e 3 meses que a gente está nesse ministério e graças a Deus só prosperidade, né? A maneira que a gente chegou aqui, né? Praticamente sem dinheiro, sem nada mesmo em casa, né? 250 reais no bolso. Passemos praticamente semana, talvez até 2 semanas, né? Sobrevivendo ali com os vizinhos que ajudavam a gente, né? Praticamente puro arroz em casa para comer, né? Às vezes a gente tinha que estar comendo até fubá de milho no almoço,
durante o meio-dia, na janta, para a gente ter o sustento, né, para sobreviver. A gente não vivia, né, vamos dizer assim, que a gente vegetava, né? A gente não vivia, a gente vegetava, a gente chegou a um ponto de perder as perspectivas de vida, né? Chegou a um ponto que, para nós três, parecia que se Deus nos recolhesse era lucro, né? A gente não pensava no pior, né? Que seria tirar nossa vida, mas era lucro. Para nós era lucro, né? É o que passava pela cabeça nossa. E a senhora, como que a senhora se sentia vendo a família da senhora nessa situação? A gente se sentia assim, uma angústia muito grande, sem poder fazer nada. Cada vez a família se distanciando, cada vez mais você se perdendo. Você não se achava mais. Você só queria paz espiritual e isso você não se encontrava. Você ficava perturbada, buscando e perguntando para Deus por que essa situação. Chegava a noite e a tristeza batia, a angústia batia e a perturbação. Como a gente se perguntava, Senhor, se a gente te serve, a gente te busca. E por que viver isso? Por que viver essa miséria? Por que viver essa falta de paz que a gente não tem? Se o Senhor é Deus de vida, de paz, de misericórdia, de graça. Lembrando que vocês eram obreiros neste outro ministério, fazia a obra de Deus, não é isso? Isso mesmo, a gente fazia a obra de Deus. Como é que a gente se perguntava, Senhor, como é que a gente vai fala do teu amor, fala da tua misericórdia, fala da tua riqueza, se a gente não vive isso, a gente vive uma vida de miséria, de escassez e de derrota. Seu Zenildo, mas a partir do momento que vocês vieram no Ministério Mudança de Vida e começaram a colocar em prática tudo aquilo que é ensinado, essa fé é totalmente diferente do que o senhor aprendeu. O senhor pode se considerar hoje uma pessoa realizada, uma pessoa feliz, dentro deste 1 ano que vocês estão aqui dentro do Ministério Mudança de Vida? Com certeza, né? Com certeza. Eu vim primeiro, né? Eu vim primeiro aqui a primeira vez e depois as duas vieram em seguida. Mas, graças a Deus, foi aqui que as escamas foram retiradas dos nossos olhos, né? E foi aqui que a gente aprendeu a viver uma fé viva, né? Acreditar que Deus é de misericórdia, não aquele Deus que acaba com tudo que a gente tem, que destrói com tudo, né? Deus carrasco. Não é esse Deus que é pregado aqui. Jamais, jamais, né? Deus não quer nosso dinheiro, vamos dizer assim. Deus não quer que a gente desfaz do que a gente tem. Pelo contrário, né? Ele quer que a gente adquire cada vez mais. E aqui, nesse ministério, foi aonde isso foi clareado em nossa mente, né? Tudo que a bispa, né, pregou ali no altar, né? A gente absorveu toda essa palavra que foi falada e cheguei a uma conclusão que aqui sim, aqui é onde a gente ouviu a verdade, né? Hoje, graças a Deus, né, estamos abençoados. Minha esposa trabalha, né, para quem chegou aqui da maneira que eu cheguei hoje, eu sou um gerente. Para um homem que chegou com R$250 no bolso, hoje é gerente de uma empresa. Sou gerente de uma empresa, né? O salário bem satisfatório, né? E graças a Deus foi só conquista, né? Só prosperar mesmo em Deus. Deus tem muito mais pra gente ainda. Conta pra nós, como que tá a família da senhora hoje, a vida familiar? Abençoada. Abençoada em todos os aspectos? Todos os aspectos, abençoada. Caminha, conta pra nós, e os complexos, os medos, as perturbações? Com certeza se foram. Não existe mais? Não. Liberta? Liberta. Hoje a senhora vive em paz? Com certeza. Foi aqui, né, nesse ministério que a gente foi preenchido, né? Moramos longe daqui, né? Ou seja, lá longe mesmo, teríamos que pegar o quê? 3 a 4 condução, mas graças a Deus... Mas vale a pena? Com certeza, né? Temos igreja do lado de casa, né? Do lado de casa temos igreja, mas foi aqui que Deus tem mostrado o caminho verdadeiro pra gente. Ou seja, o alimento espiritual que o senhor precisou para sair daquele fundo de poço, a sua família sair daquela situação que estava, o senhor encontrou aqui dentro do Ministério Mudança de Vida? Com certeza. Com certeza. Seu Zenildo, conta para nós, o que o Ministério Mudança de Vida significa hoje na sua vida, na vida da sua família? Representa a vida, né? Ensinamento, prosperidade, tudo que Deus tem de bom para nós. O nome já fala tudo, é mudança de vida. Mudança de vida, é isso que tem acontecido, mudança de vida para nós, né? Em pouco tempo. Coisas que
questão de 3 anos a 4 anos, em outra denominação, só derrotas, né? Só derrota. Pelo contrário, em vez de a gente prosperar, a gente acabou regredindo, né? Perdendo o que nós tínhamos e chegando no fundo do poço. Ao invés de ir para frente, só vinha para trás. Isso. Em vez de ir para frente, para trás, só regredindo cada vez mais. A empresa perdeu, chegou no fundo do poço, falido, envergonhado. Envergonhado, nome sujo. Nome sujo? Nome sujo também, né? Envergonhado, nome sujo e muito mais, né, bispo? Muito mais do que isso. Mas hoje, gerente, abençoado por cabeça, a filha livre dos complexos, dos medos, a esposa hoje com a sua família abençoada, ou seja, Deus restaurou por completo a família do senhor. Com certeza, né? Deus restaurou por completo. Estamos bem, trabalhando, vida financeira boa, né? Hoje, completo, né? Completíssimo. Feliz. Graças a Deus. Abençoado. Amém. Muito abençoado. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida, que talvez, Senhor, se sente tão desmotivada e decepcionada com a vida dela, chateada. E aí, para ouvir um, ouvir outro, e ouvir opiniões, e olha para a vida de um, e olha para a vida do outro, e reclama da própria vida, e lamenta a própria vida. E muitas vezes não está se dando conta que está amaldiçoando a própria vida. E não gosta do que ela vê, não gosta do que ela tem, não gosta de quem ela é. E aí, meu Pai, vai se envolvendo cada vez mais e se embrenhando em coisas que não podem mudar a vida dela, em ideias e pensamentos que não podem levantá-la e nem tirá-la do lugar. E não é isso que o Senhor espera. O Senhor espera que ela confie, que ela se entregue ao Senhor, que ela entenda que quando uma pessoa anda com o Senhor a abençoa. O Senhor abençoa o justo e não o ímpio. Eu li várias passagens para mostrar a ela que o justo recebe a terra de herança, mas os ímpios são eliminados. O Senhor firma os passos de um homem bom, do justo, mas não do ímpio. Passa do teu sangue sobre essa vida, meu Deus. Ajuda ela a entender o que ela não está entendendo, ela se firmar. Porque a partir do momento que ela realmente for dirigida pelo Senhor e manifestar uma fé viva, ela sim, aí sim, ela vai ser abençoada. A vida dela vai mudar, ela precisa focar no Senhor e não em coisas que não edificam. Abençoa lares, famílias e todos que nos pedem orações por cartas, e-mails e Disque Vida. Eu consagro tudo que está no receptor e esse copo com água. E quando ela beber desta água, eu determino que ela veja as coisas diferentes e foque no Senhor. E determine dentro dela que a partir de agora ela vai olhar para o Senhor e ser dirigida pelo Senhor. Eu tomo posse que quando ela beber dessa água, o espírito dela mude. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre a vida dessas pessoas. Prosperidade, conquistas, realizações, sonhos, desejos, projetos materializados, portas sendo abertas. Que todos sejam imensamente abençoados agora, aonde estiverem, onde estiverem. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. Beba da água comigo e receba a bênção do Senhor. Esse entendimento. Seja dirigido pelo Espírito Santo, dirigida. Foca no Senhor. Ouça o que Ele tem falado e coloque em prática. Você vai ver a diferença. Amém? Olha o Disque Vida aqui, pode ligar para nós. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico. E onde eu vou estar neste domingo às 9, com a reunião das primícias, para os comprometidos com Deus e o clamor do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da vida de todo aquele que crê. Mas, como tenho dito, todos os dias estamos clamando de segunda a segunda, sábado do meio-dia a 1. Estamos nesta fé e podemos te ajudar. Coloca na cabeça que você vai estar no templo. Venha buscar o Senhor. Manifesta uma fé viva. Assuma um compromisso sério com Deus. Você vai ver as coisas caminharem em vitória na sua vida. Esteja entre nós. Se Ele não vier, eu vou estar aqui amanhã, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.